Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e Eu 4. recebi 4 cartas aí, Paulo, pra você. Foi mesmo? 4 É. cartas com que tipo de E eu vou ler conteúdo? elas, bicho. Eu vou ler essas cartas aí. Você vai dar os seus pulos aí, você vai me deixar eu falar, porque é carta boa. Eu recebi uma carta do Ramatiz. Ah, Eu recebi uma carta daquele que, quando eu fazia a carta aí pra você aí, o cara sempre aparecia, o tal do João José de Freitas. sei. E depois eu recebi uma carta das duas Maria, que eu chamo as duas Maria. Hum. Que é a Quem são as duas, né? sua É mãe e sua mesmo? tia. É. E como tu sabe que o nome das duas é Maria? Elas disseram? Foi o que falaram. É, porque são Marias mesmo. Né? Minha mãe é Maria Suzete É, e a minha tia é Maria Bevenuta. é. Bevenuta quer dizer bem-vinda em E, espanhol, né? é, Bevenuta. E depois eu recebi uma carta para acabar que chama Os Irmãos e Irmãs da Fraternidade Espiritual. Certo, irmãos e irmãs da fraternidade. Estou anotando aqui para depois eu não esquecer. É. Bem, Carlos, eu quero então te E também eu agradecer vou mais uma mostrar, vez. mostrar aqui Diz. para você também, ó, a revista que eu saí aqui, Ah, logo aqui embaixo aqui, ó. tem tudo a ver com ufologia, né? Cadê? Deixa eu ver teu nome. Carlos Vioto, Leis Revelação do Contato. Quer dizer, revelações do contato, né? Revelações de um contactado, né? Do contactado. Certo. Je ne sais pas É parler porque français, c'est-à-dire. essa história de OVNI aí é o seguinte, eu estudei, eu li muito a respeito disso, que eu tive umas Uhum, experiências meio estranhas nesse sentido aí também. E uhum, aí eu estudei bastante a respeito disso e agora o começo do ano, foi o começo do ano, eu comecei a receber umas cartas assim meio esquisita, falando a respeito desse negócio de OVNI, de fenômeno UFO, né? uhum. Inclusive, eu dei até uma entrevista ano passado falando de umas coisas que ia acontecer esse ano, né? Inclusive aconteceu depois aí. Sim. E, e nessa carta aqui, eu recebi umas informações assim do plano espiritual falando que a gente tinha que ter um pouco mais de cuidado em relação ao fenômeno UFO, Uhum, porque não é bem o que a gente pensa, né? Que lá em uhum, cima existe de tudo, é como aqui embaixo, né? uhum, Então existe bem mais evoluído, menos evoluído. E igual eles falam, não é porque você é evoluído tecnologicamente, que uhum. você vai, como é que se diz, ser evoluído espiritualmente. Moralmente, né? Então aí explicaram isso aí para mim e eu falei, bom, aí eu recebi uma carta gigante, né, Uhum, que depois foi publicado nessa revista e depois o cara lá falou assim, ó, queria fazer um apareceu esse cara, nunca nem conheci o cara, dono dessa revista que me uhum, viu aqui na entrevista que eu dei e falou se eu não queria responder algumas perguntas. Foi, olha, eu não respondo nada porque eu não conheço, eu estudei o uhum, fenômeno UFO, mas eu não tenho, acho que pouca gente sabe o que é realmente, né? Eu uhum. falei, se você quiser, eu vou perguntar se mentalmente, o pessoal espiritual, se eles têm alguma resposta. E rapaz, aí os cara leu o beabá, Uhum. né? Explicando não somente o fenômeno, mas o que realmente acontece, o que as pessoas tinham que ter cuidado em relação a isso, né? Uhum. Beleza. Olha, então você tem realmente muito conteúdo aí para a gente conversar hoje, né? Não sei nem se você vai ter condições de falar tudo isso, mas se não puder, Uhum. né, hoje só concluir, a gente marca aí outro dia, porque realmente é Principalmente as importante. cartas, né? Porque as cartas são É, muito bonitas. tem aqui um, dois, três, quatro. Agora mesmo eu já anotei 5 tópicos aqui que a gente pode conversar. Hum. Bom, para quem não te conhece, né, eu quero apresentar Carlos Vioto, que já é um veterano aqui no programa da gente, já teve publicação de muitas cartas psicografadas e tudo começou com um relato da EQM que ele teve também, que foi muito profunda, muito forte. Tudo isso está no canal da gente, né? E agora ele voltou com mais conteúdos, porque de fato ele vive, né, nessa transição aí entre o nosso plano
físico e o espiritual, tem contatos, tem mediunidade, né, como dizem, chamam os espíritas. E então ele trouxe aqui uma série de conteúdos que vai compartilhar com a gente hoje. Então eu agradeço aí mais uma vez a Carlos por estar com a gente e quero expressar nossa alegria, nossa felicidade de estar com você. Obrigado, viu? Fique à vontade para então fazer aí, expressar aí seu relato e depois a gente conversa, né? Se der aí, a gente conversa sobre isso. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, igual eu tava falando, a gente estava conversando em off, né? Eu expliquei que apareceu aí esta, digamos assim, oportunidade de poder exprimir algumas coisas que eu recebo, sendo que eu nunca pratiquei nenhuma religião, muito menos nenhuma doutrina, né? Uhum. Mas começou a aparecer isso aí alguns anos atrás, de receber mensagens, né? E no começo de cunho pessoal, aí o negócio começou a ficar bem mais grande, né? Uhum. E foi aí que na época eu entrei em contato com você e dei o meu testemunho, né, de coisas assim paranormais, né, e coisas espirituais que eu vivi. E depois eu comecei a, como eu perguntava, né, o que eu vou fazer com todas essas informações, né, porque tinha tanta coisa que vinha de espiritual, esotérico, oculto, religioso, de vários tipos de coisa, né? E aí eu comecei a falar, né? Porque eu senti a necessidade que ninguém falou assim para mim, veio e falou assim, ó, você tem que falar. Não. Seria mais alguma coisa assim. Eu tenho o meu livre-arbítrio, né? Eu decido se eu falo, se eu comento, se eu falo, se eu não falo, né? Aí eu decidi de passar essas informações, por quê? Porque eu acho que é importante que as pessoas façam o trabalho delas aí, cada uma no seu cantinho. Por quê? Porque vamos dizer assim, o conhecimento espiritual é uma coisa solitária, sabe? É um trabalho individual, é um trabalho único e individual de si mesmo. Pelos meus estudos e pelas coisas que eu vivi, acho que tudo isso aí já é mais do passado, né? Essas coisas de a gente se aglomerar, como acontecia no passado, né? Hoje em dia, no século XXI, a maneira que a gente estamos vivendo, eu acho mais interessante fazer um trabalho mais assim centrado sobre você mesmo, no seu próprio desenvolvimento espiritual. E é o que eu aconselho muito aqui, porque tem bastante gente daqui, os franceses aqui que vem me ver, eu converso a respeito disso. Que eu falo que esses negócios, a gente respeita todas as doutrinas, todas as filosofias, né? Ou todas as espiritualidades, seja ele qual for, a gente respeita. Mas a questão é que, na realidade, é você estar sozinho com você mesmo, né? A construção principal é a individual, né? Se a gente der conta da gente mesmo, já fez muita coisa. Agora, compartilhando assim, a gente ajuda outras pessoas a despertarem, né? Também. Exatamente. Vai somando, porque, né? Porque o despertar é individual e único, né? Não tem assim uma pessoa falar assim, não, o cara fez esse caminho, eu vou fazer o mesmo, vou chegar ao mesmo resultado. Não. O seu caminho é único e indivisível. Então, é você, pelos seus próprios trabalhos espirituais, suas meditações, as suas doações de alma aos outros, né? Doação, a compaixão, o perdão, o amor, os estudos mais literários também, que é importante, não é o essencial, mas é importante, né? E que a gente pode chegar a ter como é que se diz, uma certa abertura em relação ao que a gente é na nossa realidade, né? E cada um no seu caminho, né? Cada um no seu caminho. Quem tem uma religião, que siga a sua religião, quem tem sua crença, que siga a sua crença. Agora, que seja verdadeiro, que seja íntegro, né? Íntegro quer dizer inteiro, que as suas ações cada vez mais reflitam aquilo que você acredita, aquilo que você segue, seja qual for sua denominação, sua crença, né, sua religião,
No caso da gente aqui, a espiritualidade é muito uma vivência muito pessoal, como você diz, né? Não é congregacional, não é grupo, não é religião, nada. Ah, não, não, é por isso que eu falo, né? Esse tipo de espiritualidade aí, respeitando todas as pessoas que praticam, já é uma coisa mais do passado, né? O trabalho é um trabalho pessoal sobre si mesmo, né? Mas isso não impede que a gente possa comunhar com outras pessoas, né? Isso não impede. Mas, assim, um trabalho real, espiritual mesmo, é feito solitariamente e é um trabalho muito longo, né? Um trabalho muito, às vezes até doloroso, né? Exato. Porque você tem que se liberar de muitas coisas que você acredita, né? De dogmas, né? De visões. Então, é o que eu aconselho sempre às pessoas, né? Modestamente, falando, olha, não existe um caminho seguro, nem um caminho perfeito. O que existe são escolhas, você escolhe uma. E te aconselho que você sempre, cada vez que você for fazer uma escolha, faça ele com seu coração, né? Com amor, né? Com amor, com carinho, com compaixão, com perdão, né? Olha, e só para quem ainda não lembra ou não te conhece, né? Eu quero dizer que você mora na França, nos arredores de Paris, né? E que você tem um canal também no YouTube que está com o título em francês. Como é mesmo o título? Carlos Viotto, Spiritualité et Connaissance. Espiritualidade e conhecimento. Embora a gente tenha dificuldade de entender que a maioria dos brasileiros não sabe francês, mas eu vou deixar o link na descrição. Inclusive eu queria só dizer para o pessoal, tem muita gente do Brasil que mandou mensagem para me fazer assim, reflexões, né? Porque, veja bem, eu não tenho assim uma doutrinação, é mais uma questão de dividir conhecimento. Então, eu fiz muitas reflexões aqui, assim, criei, já não sei quantas eu fiz mais de 40 reflexões sobre coisas da vida cotidiana, né, de coisas normais, não existe, né, pensamentos, coisas simples. Porque o que eu entendi assim da espiritualidade é o que eu era já, né? A gente tem que ser simples na vida. Não adianta você querer ser mestre de seja lá o que for, né? Ou se achar conhecedor da verdade, de todos os mistérios, isso é impossível, né? A gente está tudo aqui tem, né? Tateando, né? Tateando, tentando encontrar nosso caminho. Me diz uma coisa, o nome do teu canal, você falou em francês, em português significa o que mesmo? Espiritualidade e conhecimento. Espiritualidade e conhecimento, certo. Né? E que é tudo que a gente busca, né? Mas eu falo muito de coisas assim que a maioria das pessoas, inclusive muitos têm medo, né? Falo de ocultismo, eu falo de esoterismo, né? Eu falo de teosofia, eu falo do espiritismo, né? Eu falo de alquimia, eu falo de várias coisas, né? Porque eu estudo tudo isso aí, é interessante estudar, né? Embora você esteja aí no berço do espiritismo, né? Ele surgiu aí na França com Allan Kardec no século XIX, mas a gente sabe que hoje a França, como a Europa de modo geral, é um terreno meio estéril para assuntos da espiritualidade. Diferentemente do Brasil, que é um país altamente espiritualizado. Por incrível que pareça, as pessoas têm muita fé, têm religiões, desenvolvem isso aí mais do que na Europa, que hoje em dia está bem mais materializada, né, a mente das pessoas que moram aí, né? Então é um terreno difícil de semear isso aí, né? É complicado. Aqui na França, eu tive um contato assim, porque anos atrás, quando eu comecei a receber bastante mensagens, assim, coisas escritas, porque eu tive assim uns negócios meio, sabe, eu escrevia com as duas mãos ao mesmo tempo, escrevia com uma em francês e outra em português, como é que se diz? Eu com o olho fechado, sabe, os negócios muito, muito estranhos, assim, né? Sim. E outra, tinha várias entidades, né? Não tinha uma entidade só, tinha vários tipos de entidade, né? E aí eu fui aqui eu procurei na internet e achei um negócio de espiritismo aqui da Federação Espírita da França. Eu entrei em contato com um senhor lá e eu tentei, ele estava dando alguns cursos assim, mas o cara também não era médio, também não sabia. Aí eu vi que a maioria que tinha era brasileiro, né? Ele era casado, ele era francês, mas casado com uma brasileira.
E eu bati um papo assim, mas eu recebi umas mensagens assim, que, claro, no começo tinha muito assim, espíritos assim perdidos, né? Coisas que a gente não conhece, né? Tem que você estar dentro para entender, né? Mas são coisas normais. Hoje em dia isso é normal. Quando eu recebo a mensagem, eu sei quando é bom. Às vezes até antes de chegar, eu já sinto se é ou não, né? Mas no começo foi meio complicado, né? Então, eu tentei falar com esse senhor aí, mas era muito fechado, né? Parecia com um doutrinamento, né? Era muito assim... rígido, né? Dentro da doutrina, né? Eu sempre falei, eles falavam assim, não, primeiro tem que estudar sempre Kardec, tudo é no Kardec e tal. Eu falei assim, mas só isso aí? Aí eu vi eu bati um papo com os brasileiros também, mas aí eu comecei a ver que a maioria era católico. Católico que estavam assim procurando como é que se diz, algumas respostas, alguns tinham até dons, né, mediúnicos, né, e eu vi que eu comecei, e aí quando eu vi também, era porque no Brasil também já tinha conhecido bastante pessoas que eram espírita, mesmo que eu sei que tem espírita de toda a doutrina, mas a maioria dos espíritas também que eu conhecia, principalmente no interior de São Paulo, era católico, né, aí eu comecei a ver assim que era mais uma procura, assim, do que não tinha no catolicismo, estava procurando no espiritismo, né. E nada contra, cada um faz aquilo que bem entender, mas eu vi assim, não, se é para me doutrinar, eu não me interessa. Verdade. Mas me diga uma coisa, você disse que teve aí tem vários tipos de mensagens que você tem recebido ultimamente, psicografado, e você quer compartilhar com a gente, né? Você disse que tem mensagem do mestre Ramatiz, né? Tem outro que você não assim, sabe essa história do Ramatiz, eu não falei no Brasil, né? Eu já faz mais ou menos mais de um ano eu comecei a receber a mensagem, não somente do Ramatiz, mas tempos depois eu comecei a receber também do Atanagildo, que era também recebido pelo Hercílio Maes, aí no Brasil, Hercílio Maes, né? Eu não sei como é que chama aí, Hercílio Maes. E os livros do Ramatiz foram traduzidos aqui em francês, né? E uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava ajudando uma pessoa e eu vi assim numa visão espiritual, vi um homem, né, um homem, né, jovem, de turbante, com uma pedra em cima do turbante, assim, né. Aí eu falei, nossa, quem é esse homem, né? Aí eu vi esse homem, né, que ele estava do meu lado, né, e passou. Aí, toda vez que eu estava recebendo alguma psicografia, alguma coisa, ou estava meditando, alguma coisa assim espiritual, eu sentia a presença de alguma coisa, né? Eu sentia que tinha alguém, né? Aí, uma vez, 2 vezes, eu sou assim, eu sou muito calmo, eu não... Então, assim, passou umas 20 vezes eu sentindo essa presença. Até que um dia, eu comecei a perguntar, né? Assim, fazendo as minhas psicografias, eu perguntei quem é que estava ali, né? Porque eu sentia ele, sempre que eu ia fazer alguma coisa espiritual, ele estava presente. Foi aí que ele se pronunciou, falando que ele era o Ramatiz. Que era e você já conhecia, já tinha ouvido falar nele? Não conhecia o Ramatiz. Não conhecia. Tanto que eu comecei a procurar... Você foi saber que tinha outros... eu fui procurar, eu procurei, aí eu comprei livros do Ramatiz para ler. Né? Eu psicografei a primeira letra dele faz uns 2 anos, mais ou menos. Um ano e pouco, mais ou menos 1 ano e meio. Eu psicografei a primeira carta do Ramatiz e eu perguntei, eu falei, mas por que você está aqui, né? Veio me ver, é coisa simples, né? Aí ele me explicou que o trabalho tem que continuar, né? As palavras de reconforto, né? Quer dizer, ele deu toda uma explicação que o trabalho tinha que continuar, né? Aí eu comecei... Você podia explicar para a gente, assim, de modo geral, quem é Ramatiz e que trabalho é esse que ele faz? Então, o Ramatiz, pelo que eu entendi, pelo que eu li, porque eu li muitos livros depois, né, para entender, eu comecei a receber. Eu sei que o Ramatiz, o primeiro foi o Hercílio Maes aí no Brasil. Aí depois teve outras pessoas também que receberam aí, tinha um que chama Goldino,
se eu não me engano. Teve um centro espírita também aí na região nordeste do Brasil também que recebeu, né, mensagens do Ramatiz, inclusive fizeram um livro a respeito dele, mas teve algumas pessoas assim, teve outras também que eu não lembro o nome, médios do Brasil, que receberam mensagens do Ramatiz, né? O Ramatiz é muito conhecido assim, que ele vai direto ao assunto, né? Ele não fica maciando, né? Como muitos guias espirituais, né, chamamos assim. Ele vai direto ao assunto, e quando ele vai ao assunto, ele entra com força, né? Ele não fica assim passando pomada, né? Ele vai e fala, ó, é assim, 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 assim. O ser humano tá assim, 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 é porque o erro é dele, é ele que tá cometendo, né? É muito interessante os livros do Ramatiz. Mesmo se tem coisas que para mim eu não vejo interesse, mas eu li tudo porque eu queria entender como era o pensamento do Ramatiz, né? Engraçado que eu tô percebendo uma certa afinidade entre você e ele, porque você também tem esse estilo, né? Você tem um estilo de falar direto as coisas sem muito arrudeio, né? Mas foi a pergunta que, na época que ele conversou comigo, eu perguntei, ele falou por afinidade. É porque ele tinha se ligado a mim e falou por afinidade, né? Por afinidade. Porque tudo é na espiritualidade maior, né? Pelo que eu entendi, tudo é questão de afinidade, né? Então, eu comecei a estudar o Ramatiz, aí eu vi que o Ramatiz tinha vivido, pelo que eu entendi, que ele, esotericamente falando, ele já tinha vivido mais de 1000 vidas, né? Já era um espírito que tinha se reencarnado em vários locais do planeta Terra, né? Tinha sido guia, tinha sido no Antigo Egito, né? Tinha feito muitas coisas, né? Era um espírito assim, digamos assim, de uma estirpe diferente, porque já tinha passado por muitas vidas, né? Agora, então, esse turbante com essa pedra tem alguma coisa a ver com Oriente, com Índia? Porque ele era meio... tem a união. Eu li, mas eu prefiro que as pessoas procurem, porque assim elas podem ler os livros do Ramatiz, né? Ele é a mistura de Ra e Tis, né? A mãe era a última encarnação dele, se eu não me engano. Uma das encarnações dele era na Índia, né? Então ele era, quer dizer, é uma história interessante, tem um certo aprofundamento, tem uma, como se diz, um certo doutrinamento também, né? Mas que não é da parte dele. Acho que é mais assim, que veio dos médiums, né? Sim. Principalmente que o Ercílio Mais era espírita, né? Como a maioria dos médiums no Brasil, né? Não todos, mas tem muito médium espírita, né? Então, quer dizer, aconselho para as pessoas lerem as obras de Ramatiz, como aqui na França foi tudo traduzido. O Ercílio Mais já faleceu nos anos 90, se eu não me engano, né? Faz tempo que ele já faleceu. Então eu aconselho para o pessoal ler os livros do Ramatiz, que é muito interessante, porque é bastante extenso, né, o trabalho dele, né. E o que é que ele tem falado para você que você pode transmitir para a gente de útil para a nossa vida? Assim, eu vou ler aqui para você uma carta que eu recebi para ele, né, dele, porque essa semana, como eu estou trabalhando muito, eu não tive tempo. Então, assim, teve um dia que eu acordei bem cedo, eram 5 horas da manhã, e só que eu começava a trabalhar às 8 horas, né? Então tinha tempo, né? Que eu tenho uns 40 minutos até o meu local de trabalho. E de repente eu senti uma forte presença, né? E foi aí que eu recebi 4 cartas, né? Que é tudo ligado a você aí, o trabalho que você faz. Legal. E principalmente, eu tenho certeza que ele sabia que eu ia falar do Ramatiz, né? Que o Ramatiz, eu acho que já recebi umas 20, eu fiz já umas 15 ou 14 reflexões, né? Porque assim, o Ramatiz, para mim, ele me dá um texto de entrada, né? Explicando assim, um exemplo, ele dá uma ideia de alguma coisa e ele planifica no seu pensamento. Sim. Aí depois eu faço as perguntas e ele responde. Né? Ok. Fique à vontade aí para apresentar. Então, eu recebi essa carta aqui no dia 23, né? Dia 24 de agosto de 2023. Ramatiz, as forças que governam este mundo são as forças de um ego ainda em evolução. Nós devemos entender que nossas escolhas continuam depois da vida terrena. Essas escolhas são para muitos espíritos encarnados o momento de colocar em dia suas propostas para o mundo novo a vir. Deveras estas escolhas não são bem explicadas
pelos mesmos, infelizmente, muito menos estudada pelos irmãos e irmãs encarnados. Entendam que nossas ilusões são coisas que criamos por uma imaturidade pessoal e espiritual. Aos irmãos e irmãs deixo estas reflexões para que vós possam compreender o mecanismo da evolução espiritual e para que possam também caminhar nesta jornada evolutiva. Fica aqui a reflexão. A luz que brilha no fim do túnel é Deus com todo o seu amor e carinho pelos seus filhos e filhas. A liberdade de escolher o seu caminho é uma realidade. Tenham consciência que suas escolhas podem ser difíceis a aceitar, pois o fim de suas passagens pelo plano podem ser difíceis de aceitar após o fim de sua passagem pelo plano terrestre. Os laços de amor incondicional são uma realidade e nosso reencontro uma realidade ainda maior. Não tenham medo de vossas realidades, sejam fortes e fiéis às suas origens eternas, pois o amor, meus caros irmãos e irmãs, é a verdadeira fonte de tudo e de todos. O dia virá, onde todos nós estaremos juntos. Paz e amor fraternal, Ramatiz. Essa aí foi do Ramatiz. E faz 2 dias que você recebeu? Você disse que foi 24 de agosto? É isso aí. Uhum. Ele fala de amor, de reencontro no final e da importância das nossas escolhas, né? Exatamente. E muitas delas ainda se baseiam na ilusão do ego. E interessante, a gente né? tem que despertar dessas ilusões. Exatamente. Né? Exatamente. É o trabalho que eu fiz aqui em todas as cartas que eu recebi dele, né? Em relação no meu canal, eu coloquei gratuitamente, né? A respeito disso, quer dizer, o trabalho da reflexão pessoal, né? O trabalho com o Ramatiz aqui que ele fez comigo, né? E pelas suas reflexões, porque eu faço a pergunta e ele me responde. E um exemplo, tem estudos que ele fala sobre o plano astral, sobre os planos inferiores, os planos superiores, a evolução do espírito na sua jornada nos planos reencarnatórios, né? Quer dizer, é um lado mais esotérico, né? Onde ele tenta explicar como é que as coisas funcionam, né? E o que a gente tem que fazer para não ficar preso em certas ilusões do ego, né? Seria mais ou menos isso, né? Certo. E você pode esmiuçar um pouco mais para a gente a resposta dele a respeito disso? Isso aqui é importante para a gente. Como despertar das ilusões para fazer melhores escolhas? Que ilusões são essas? E como despertar? Veja bem, eu não posso falar em nome do Ramatiz, porque o que eu escrevi já foi colocado, postado. Mas eu posso dizer assim, pelo que eu entendi que ele fala, muitas coisas que ele fala, alguns mestres já do passado já falavam a respeito disso, né? Então a questão maior que a gente tem que ver é que a gente tem, veja bem, isso aí são opiniões pessoais. A questão, a gente tem que respeitar a ideia das pessoas. A gente não pode ir contra as ideias das pessoas. Tem certas pessoas que não estão prontas para entender que ela mesma é criadora de tudo. De uma maneira da própria realidade. Ela cria permanentemente a sua realidade, mas ela não tem consciência disso. Mas a gente tem que ter, como é que se diz? A gente tem que ter, de uma certa maneira, uma responsabilidade de, aos poucos, explicando para as pessoas, calmamente, que tudo que existe, nós somos co-criadores da nossa existência. É claro que existe um criador maior. Cada um chama como quiser. Mas nós somos co-criadores de nossa existência. O Ramatiz sempre fala isso, né? Co-criadores da sua existência, né? Vocês são responsáveis dos seus planos intórios, de suas vidas terrestres, e de antes e de depois. A questão é como a gente deve fazer para ter consciência e não ficar na inconsciência. Porque o que acontece muito aqui no nosso planetinha é que tem muita gente que passa do plano terrestre ao plano astral inconsciente. E que muitas encarnações ou reencarnações são feitas inconscientemente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer
que a maioria dentre nós não está consciente da realidade do que a gente é. Mas para a gente chegar a esse tipo de conhecimento, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar sobre a gente mesmo, não é sobre o mundo. A gente trabalhando a gente por dentro, transformando a nossa vida por dentro, a gente depois, quando ele estiver bem feito, colocando ele para fora, é a partir deste momento aí que o mundo começa a mudar em volta de você. E isso aí é uma grande corrente universal que a gente tem que criar no nosso planeta. Né? Mentalmente as pessoas ainda não estão, como é que se diz, como ele diz mesmo nas cartas dele, o ser humano ainda, o plano mental do ser humano ainda está em desenvolvimento. Ele não está não está largo ainda, né? Não está grande, né? Existe uma forte tendência da gente achar que a nossa salvação, digamos assim, a melhoria da nossa qualidade de vida, da nossa felicidade, vem de fora, né? Hoje em dia a gente acredita muito na política e às vezes se mata e às vezes morre ou mata pela política, né? Aqui no Brasil mesmo a gente viveu recentemente uma batalha imensa de ideologias, né? Uns defendendo... eu tinha certeza que você ia falar disso. Eu tinha certeza que você ia falar de política. E eu já tenho a resposta, a mesma coisa que perguntaram para mim na França. Falei, olha, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é tudo cego guiando cego. Cego guiando cego. Aí cego na França, cego. Atualmente é o Sarkozy, né? Não é o Sarkozy, não. É o, como é que chama? O Macron. É o Macron. Macron, isso, né? Isso, ele parece tanto com o Sarkozy que... Porque ele parece realmente com o Sarkozy. Ele tem os jeitos, tudo igualzinho ao Sarkozy. O primeiro nome dele como é? Emmanuel Macron, exatamente. Emmanuel Sarkozy, Macron. Eu confundi. Mas aqui é a mesma coisa. Aqui os franceses vai, quebra, fica nervoso, vai tacar fogo em tudo, quebra tudo. Aí na França é impressionante depois da Revolução Francesa, parece que ficou mesmo assim na cultura do francês ser revolucionário, né? Quebrar coisa, destruir, queimar, né? Quando eles não gostam de alguma coisa, sai pela rua. Eu sempre falo, aqui o europeu, assim, porque eu tenho muito contato sou casado com uma europeia, né? Conheço meus amigos, quer dizer, eu tenho africano, tem todo mundo aqui, eu converso com todo mundo. Mas assim, eu tenho bastante contato com os europeus, e o problema aqui é que é pior ainda do que no Brasil, pelo seguinte, porque aqui as pessoas não têm assim a religião, que a gente chama de religião, né? Que quer queira, quer não, ajuda, né? E aqui não tem mais, né? Não tem. Tanto que o espiritismo aqui foi criado na França pelo Kardec, mas né, foi codificado pelo Allan Kardec, né? O movimento espírita, né? Mas aqui mesmo não tem. Minha mulher nunca nem sabia. Foi quando eu conversei com ela, falou: foi criado aqui, então tá. Quer dizer, ele está enterrado aí, né, em Paris, né? Eu fui no túmulo do Allan Kardec, respeito muito o Monsieur Rivail, né, como a gente fala aqui, o Monsieur Allan Kardec, mas eu não adianta, sabe, assim, eu recebo, porque agora eu vou começar a receber pessoas aqui em casa, né, porque era só por telefone, agora eu vou começar a receber em casa para conversa, assim, entre as pessoas que estão do lado de lá, o pessoal do lado de cá, né, quem está sofrendo, né. Com os franceses, porque a gente fala assim para a pessoa, fala assim, olha, eu já tive pessoa aqui que o espírito veio, né, eu senti a presença do espírito, o espírito falou o nome dele, falou a data de nascimento, falou porque ele tinha morrido, e a pessoa mesmo assim, ela duvida. Pois aí como eu estava dizendo, a gente acha que a salvação vem da política, a salvação vem de Jesus, é Jesus que vai nos salvar. Quer dizer, ele já deu a vida por nós, já derramou seu sangue, a gente já está salvo. Quer dizer, a gente tem que despertar para a questão de que nós precisamos conhecer a nós mesmos para poder saber quem somos e as possibilidades que temos, como você estava falando do início, de criar nossa própria realidade, né? De, entre aspas, nos salvar ou nos destruir de acordo com as escolhas que nós fazemos. E quando a gente faz essas escolhas com base no ego é tudo aquilo que é passageiro relativo a esse mundo, a gente geralmente encontra problemas. E a gente tem que descobrir o que está além do ego, quem realmente somos além
do que aparentamos ser, né? Eu acho que é esse o trabalho de Ramatiz, como foi de Jesus, de Krishna, de Buda. De uma maneira muito mais que tem vários livros, inclusive o Pelegrino, né, se eu não me engano, o grande, não sei como é que, eu li o livro Sagrado Pelegrino, se eu não me engano, eu não lembro o nome do... Mas você estava falando, a questão em relação assim, a mediunidade, receber letras, cartas, letras aqui, porque em francês a gente diz de lettre, onde a gente não fala carta, a gente fala de lettre. Então como eu tinha falado para você, falo muito francês, então português às vezes eu esqueço, principalmente português do Brasil, né? Então, assim, muitas cartas, e outras já fazem 24 anos que eu estou aqui, né? Vai para 25 anos. Então, os médiuns, né, quando recebem as coisas, tem uma influência do ego, que a gente chama do ego, né? Tem coisas pessoais do ego. Eu sei que nas coisas que eu recebo tem uma parte minha, né? Porque os espíritos usam uma parte da gente, e o outro tem uma parte deles. Isso é normal, isso sempre aconteceu, que vai de Chico Xavier, a Arcílio Maia, tem tantos médios aí, Divaldo Franco, todo mundo, é assim que funciona, né? Não existe só o espírito que possa se comunicar, isso é impossível, né? Mas, assim, as pessoas tinham que ter um pouco mais de consciência, que é o seguinte, até hoje, igual eu falei aqui numa entrevista que eu dei, ninguém entendeu a real importância da passagem de Jesus Cristo. Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4.